Bem-vindos a mais uma aula do curso SEO para Joomla. Para você que vê no YouTube, esse é um conjunto de aulas gratuitas que sempre estarão sendo publicadas por aqui. E para você que está no curso, essa é uma introdução de conceitos. Então vamos lá, o que é SEO? Bom, SEO é um conjunto de técnicas para que a gente consiga impulsionar, colocar nossas páginas web nas primeiras posições do Google em resultados orgânicos. Então a gente vai ver aqui algumas definições, para que serve, diferença entre resultados orgânicos e patrocinados, como é feito, como se faz SEO e como avaliar resultados e, por fim, a sua importância. Bom, a definição: conjunto de técnicas de otimização para mecanismos de pesquisa. Essa é uma definição assim muito simples, né? Apenas para que a gente consiga entender o objetivo final. Para que serve? Bom, para conquistar as primeiras posições do Google em resultados orgânicos. Se você tem um site, suponhamos que você venda cosméticos, um exemplo, e você faz um delivery desses cosméticos. E aí imagina que interessante você aparecer na primeira página do Google, pelo menos para as pessoas ali do seu bairro, da sua região. Se você atender o Brasil inteiro, imagine que interessante você aparecer na primeira página do Google em resultados orgânicos, sem pagar anúncios, independente de qualquer coisa, e é isso que esse curso ensina, que você consiga colocar o seu site nas primeiras posições do Google. Conforme a definição que eu escrevi aqui, o SEO tem por objetivo destacar páginas de seu site nas primeiras posições do Google de forma orgânica, ou seja, sem pagar por anúncios. Existe o SEO orgânico, ou seja, você não paga, é um resultado espontâneo ali que você faz nas primeiras páginas do Google. Então, nós temos também os links patrocinados, que são as campanhas que você paga para aparecer. No caso do Google, tem a rede de pesquisa, que é ali quando você pesquisa uma coisa e aparece o resultado, e também tem a rede de display. Tem uma série de slots, né, como o próprio Google chama, aonde aparece ali o seu anúncio. Então, os resultados orgânicos são aqueles que aparecem nas primeiras posições do Google sem a necessidade de pagar anúncios. E os patrocinados? Qual que é a diferença entre resultados orgânicos e patrocinados? Os links patrocinados, por definição, eles são aqueles pagos, como eu falei no último slide, o Google AdWords, por exemplo. Nós vamos ver aqui um pouquinho do Google, de alguns exemplos onde eu printei telas, só que no curso, no caso real, a gente não vai ter prints, a gente tem aí fazendo mesmo do zero, tudo ao vivo ali para você ver. Então, o Google AdWords, patrocinados, links pagos, podem aparecer na rede de pesquisa, display do Google e ainda em vídeos pagos que você vê no YouTube. Exemplo, você vai lá assistir o seu YouTuber, uma receitinha, um review de alguma coisa e aparecem aqueles anúncios em forma de comercial. Aquilo também é uma vertente do Google AdWords. Também você faz aquilo pagando para o Google para aparecer na rede de display. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Eu digitei um termo aqui no Google: redes de proteção personalizadas para gatos, certo? Poderia ser qualquer termo, provavelmente aí no mínimo você faz isso umas 5 vezes por dia no mínimo, procurar alguma coisa no Google. Então, nós temos aqui para o termo redes de proteção personalizadas para gatos, nós temos um primeiro anúncio, Brasil Rede de Proteção, com telefone, com descrição, com tudo. Esse anúncio é pago, onde está escrito anúncio. Na segunda posição de anúncio, nós temos aqui mais forte rede de proteção, rede de proteção. Na terceira, nós temos rede de proteção, orçamento, instalação. Temos uma quarta posição, rede de proteção de qualidade, mais segurança para a sua, 3 pontinhos. Futuramente eu vou dar um curso de Google AdWords também. Eu vi aqui alguns erros na publicação deles. Existem aqui, abrindo um parênteses, que não tem nada a ver com o SEO, mas assim, resultados patrocinados.
Muitas vezes a gente clica num link desse e a página de destino é horrível. Ela assim não diz muito o que você está procurando ali. Então, assim, é um anúncio mal configurado, né? Coloca aí nos comentários se vocês querem que eu faça um curso também de Google AdWords, que também tem a sua importância. SEO, tanto resultado orgânico quanto patrocinado, ambos têm a sua importância. E aí, então, guardem bem. Aqui, ó, com esse termo, eu tenho 4 anúncios. Aí, descendo um pouco mais a página, esse aqui é o 4º anúncio, acho que é o 5º, enfim. Nós temos aqui redes de proteção para gatos, né? Temos aqui o vidaredes.com.br. Esse aqui está na primeira página do Google em resultados orgânicos. Ele está em resultados orgânicos aqui. Ou seja, toda essa galera acima dele estão pagando para aparecer. Ele não está pagando para aparecer, ele está aparecendo de forma orgânica e espontânea, né? Então, as técnicas de SEO foram feitas nesse site. Esse site, a propósito, é do meu cliente. Eu pedi autorização para mostrar algumas coisas dele aqui para vocês no curso. Então, como vocês podem ver, rede de proteção é um segmento muito concorrido. Esse cliente, ele não é um cliente de SEO, ele apenas contratou o site e ele que administra. Entretanto, se você desenvolver um site bem feito, já otimizado, quando você publica ele, logo nas primeiras 24 horas, ele vai para a primeira página do Google, é inevitável, entendeu? Então, se você fizer bem feito desde o começo, você já tem aí o resultado orgânico. Observação, ele não paga por esse serviço. Foi feito o que eu chamo de SEO 1. Eu só fiz uma otimização nesse site e ele está na primeira página do Google em resultados orgânicos, ou seja, ele não paga nada para aparecer aqui. Bom, como que é feito o SEO? Bom, primeiramente aqui, cada um tem um jeito de trabalhar, eu faço uma análise inicial das necessidades do cliente. Então, chega um cliente para você, normalmente o cliente ele não sabe muito bem o que ele quer. Ele quer aparecer, ele quer que o site dele fique bem indexado, mas ele não tem muita ideia do que fazer. Quem tem que orientá-lo somos nós. Então, eu faço uma análise inicial das necessidades do cliente. Ou forneço um briefing por escrito, ele responde e depois nós temos uma segunda conversa, onde ele vai contar para mim. Olha, Luciano, o produto que eu mais quero que vende na minha empresa é o X, porque esse eu tenho capacidade de entrega até não sei quantos quilômetros, ou esse eu entrego em todo o Brasil. Enfim, você faz uma análise ali inicial para tentar, já nesse bate-papo, entender os termos que você deve colocar nas primeiras posições do Google. Feito isso, nós vamos avaliar a concorrência. Como que avalia a concorrência? Simplesmente você pega os termos que você colheu do briefing e parte para o Google para ver como é que está essa concorrência. Tem aí também o Google Trends. O Google Trends é um site do Google onde você coloca ali os termos e você sabe qual é a procura daquele termo, o volume de pesquisas que aquele termo tem. Só que o Google Trends, ele pega ali os top trends, né, o que é realmente massivamente buscado, assim, que na questão de milhões de buscas é um número alto que aparece ali. Os números menores também aparecem, quando é muito irrelevante assim, nem aparece no Google Trends. Essa é só uma dica para quem não está no curso, pois no curso a gente vai aprender a também administrar, verificar lá e analisar o Google Trends. Então, o segundo passo é analisar a concorrência para verificar como é que você vai implantar isso de acordo com as necessidades do cliente. Hora de implementar é o passo 3. Nesse momento, a gente vai dar os primeiros passos do desenvolvimento do site, e-commerce e landing page. Nós vamos já começar a desenvolvimento orientado à otimização, pensando em Google e pensando na experiência do usuário e pensando como é que os robôs, os crawlers, vão ler esse site. Certo? Então, a gente já desenvolveu o site aqui no terceiro passo orientado à otimização e a gente vai otimizar mais ainda, né? Vamos otimizar esse site sobre vários aspectos que vão de servidor a conteúdo. Então, depois que o site está pronto, a gente
vai ali dar uma otimizada final, aquele ajuste fino, e depois nós vamos publicar. Nós publicaremos e associaremos ferramentas de diagnóstico, de análise do próprio Google e de terceiros para entender como é que está o nosso site. Na publicação é que o SEO começa. Os clientes perguntam para mim, quando começa a fazer o SEO? Fazer o site otimizado com os termos é o primeiro passo. O SEO só começa mesmo quando você publica ele, que é o que você vai ver se deu certo, se estão na primeira página, você vai contar com inúmeras ferramentas de relatórios. É muito interessante, você vai ter todo o apoio dessas ferramentas aí, a maioria delas gratuitas, como as do Google, por exemplo, que o próprio Google dita regras e ele mesmo dá as ferramentas para você testar. Então, eu chamo de etapa 1 o desenvolvimento, 2 as melhorias e 3 melhorias contínuas para resultados ainda melhores, com foco baseado nas métricas que colhemos. Então, quando você publicar o seu site, aí que começa o trabalho de SEO mais pesado. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. O próprio site do curso SEO para Joomla, ele não sofreu a fase 2 de otimização. Ele só foi construído otimizado. Eu publiquei ele na internet, ele foi para a primeira página e é tudo que eu posso fazer por enquanto. Mas eu vou melhorar ele, eu vou escrever o conteúdo, o que falta ali? Melhorar o conteúdo, analisar qual termo que eu quero que emplaque, além dos termos que já estão na primeira página. Eu vou também fazer ali o ajuste fino, ou seja, foi feita a etapa 1 de SEO, igual aquele cliente Vida Redes, e ambos estão na primeira página do Google. Vocês conseguem mensurar se a gente trabalhar corretamente de A a Z o que a gente não pode fazer? Pois é isso que esse curso vai ensinar. E aí, como que vai avaliar esses resultados, né? A gente tem o Google Search Console, o Google Analytics, muitos outros. Para efeito de avaliação, a gente pode sempre contar com inúmeros relatórios minuciosos, sabe? Tem ali aspectos demográficos, tem horário que o usuário mais clica, tem o número de usuários, quantos usuários por minuto, tem o tipo de dispositivo que ele está usando, enfim, você tem todas as métricas que você precisar para melhorar a sua aplicação em relação a SEO. O Google Analytics, ele mensura minuciosamente o comportamento dos usuários que visitam o seu site. E essas métricas que eu falei para vocês agora mesmo, elas são extremamente importantes para te dar um norte aí do que fazer de acordo com o que você quer. Aqui eu fiz um print de um Google Analytics, tá? Para que você só tenha uma ideia aí, para quem não conhece. Porém, durante o curso a gente vai fazer do zero ali, sem prints. A gente vai fazer mesmo verificando as coisas aí como elas são. O Search Console já é um pouquinho diferente. O Search Console ele é para você fazer melhorias no seu site. Ele também mostra o total de visitas, ele mostra tudo para você. Só que ele também te dá um feedback sobre erros de rastreamento. Às vezes o Google não consegue rastrear uma página sua. Ele dá uma série de diagnósticos mais importantes para o desenvolvedor. O Search Console é extremamente importante para SEO, para você enviar seu sitemap, para uma série de coisas que no curso a gente vai ver detalhadamente no caso real. Aqui também tem uma ferramenta, eu esqueci agora qual o relatório dessa ferramenta, foi o último relatório que eu tirei há poucos dias atrás do próprio site do curso SEO para Joomla. Existem ferramentas de análise também fora do Google que dão uma série de análises interessantes aí para que a gente consiga trabalhar com SEO. Então ele deu o score para mim de 97 de 100 pontos em relação a SEO. Ele diz para mim que eu passei em 45 checagens, que eu falhei em 3 e eu não tenho nenhum aviso. Tá? Depois a gente vai falar dessas falhas, tem coisas que não dá para você contornar, outras são possíveis. É uma coisa bem complexa que no curso a gente vai ver de forma muito aprofundada e num caso real.
Então, qual a importância de SEO? Pensemos hoje com uma série de pessoas aí querendo achar um ofício para trabalhar em casa, não importa se você vende coxinha até o engenheiro que faz projetos. Poxa, que legal se você mesmo conseguir fazer o seu site e impulsioná-lo nas primeiras posições do Google. Isso ajuda muito. Eu tenho clientes aqui há 6, 7, 8 anos que jamais pagaram Google Analytics, aliás, perdão, pagaram Google AdWords. Eles vivem do resultado orgânico até hoje. Tem alguns casos que não funciona, que mesmo a pessoa estando ali na primeira página do Google, ela ainda precisa também de AdWords. Ou seja, as duas coisas são importantes, mas a meu ver, independente de anúncios pagos ou não, é sempre bom você ter seu site na primeira página, porque você tem mais possibilidades. Você tem a possibilidade do orgânico e do anúncio. Então, assim, muita gente fala: ai, não vale a pena trabalhar com SEO hoje em dia, porque dá muito trabalho. Dá trabalho sim, é verdade. Mas você fica ali em evidência e tem clique sem pagar nada. Tudo que você quer para aparecer, você tem que pagar. E não, se você desenvolver um site otimizado, você já faz isso automaticamente. Bom, eu sou Luciana Elisa, essa foi mais uma introdução do curso SEO para Joomla. Nós falamos um pouco de SEO e fique atento aí para as próximas aulas gratuitas. Essa aula faz parte do curso e também estará disponível no YouTube. Até mais!